Palmeiras ganhou lá em Brasília do Flamengo. Vamos ver como foi. No Mané Garrincha, o duelo entre Flamengo e Palmeiras começou movimentado. Com 3 minutos, a defesa carioca saiu jogando mal. Tietê tocou de cabeça e Gabriel Jesus invadiu a área para fazer 1-0 Verdão. 2 minutinhos depois, o empate rubro-negro veio com Alan Patrick, que soltou a bomba de fora da área e marcou um golaço, 1-1. No intervalo do jogo, cenas lamentáveis. Torcedores se enfrentaram na arquibancada e a polícia usou gás de pimenta para conter o tumulto. Por conta do efeito do gás, torcedores e jogadores foram atingidos, o que retardou o reinício da partida. Quando a bola voltou a rolar, Gabriel Jesus tocou na saída de Alex Muralha e o zagueirão César Martins deu uma de goleiro e salvou com a mão. Pênalti para o Palmeiras. Jean cobrou com categoria e fez o segundo do Verdão. Final em Brasília, Flamengo 1, Palmeiras 2. Pois é, Palmeiras vai se acertando. Meu caro Paulo Roberto Falcão, o Cuca chegou há relativamente pouco tempo. Tem um grande elenco, grande em todos os sentidos, numeroso elenco e um elenco com uma variação interessante, sem nenhum jogador acima da média, mas com um nível bacana. Está tentando achar o time. Tem um período, assim, um prazo. A gente está vendo o Palmeiras crescer. A gente fala, o prazo é curto e tal. Tem um período, Falcão, para que a gente pode ser bom? Agora já deu para te cobrar? Depende muito, né, Flávio? Às vezes as coisas acontecem com mais rapidez, né? Às vezes não. Mas certamente, eu acho que o Cuca já conhece o grupo, né? Porque não é só o fato de conhecer a parte técnica do jogador, não é só o fato de conhecer aonde o jogador possa jogar melhor, né? Eu acho que o aspecto também importante é o emocional. Para mim é o grande craque, né, do futebol, é o emocional. No esporte, de modo geral, mas no caso do futebol, que é o nosso assunto, o emocional ele é o craque. Quer dizer, se você estiver emocionalmente bem, as coisas funcionam. E eu digo emocionalmente porque às vezes o time joga melhor em casa do que fora. Às vezes você joga fora, tem uma situação de, às vezes, que você se defende mais, ou se organiza o time para se defender mais, ataca mais em casa. Então, o lado emocional é importante. Eu acho que o lado emocional você conhece no dia a dia. Quer dizer, se de repente o Alberto, de repente, pode, na dificuldade de crescer, né, aí o Roberto pode ser o contrário. De repente ele se apertar, ele não joga bem. Então você tem que conhecer o perfil do seu jogador. Você tem a obrigação, isso demora tempo, né? Tem gente que se você gritar com ele, você arrasa. Se você tem outros que se você não gritar, não anda. Esse lado de conhecer um grupo demora. É evidente que se você consegue isso com resultado, fica mais fácil, porque aí você não tem a pressão de busca do resultado. Mas eu acho que isso acho que o Cuca hoje já está com a situação bem controlada. Acho que ele conhece bem o grupo que ele tem na mão. E aí, Vanderlei, o resultado importante, aquela coisa de cobrança de jogar fora de casa. Hoje foi um jogo, não teve tão mais torcida do Flamengo do que do Palmeiras, mas tinha mais torcida do Flamengo. O jogo não foi no Rio, mas foi num campo neutro mais pró-Flamengo, enfim. Deu uma caminhada boa o Palmeiras. Sem dúvida, né? E vem de uma vitória retumbante, né? Para cima do Grêmio, 4-3, um jogo bacana, 7 gols, espetacular, reagindo, fazendo gol logo no começo do jogo, fazendo gol no finalzinho, já com o árbitro olhando no relógio. Quer dizer, teve emoção o tempo todo. E aí vai para tentar a segunda vitória consecutiva, coisa que não conseguia desde setembro do ano passado. Ganha, empata, perde, ganha, empata, mas 2 vitórias seguidas desde setembro do ano passado. Então, fora de casa, jogou em Brasília, né? Só reforça aquela tese de que é bom, você tem casa, tudo bonitinho, mas não é uma sangria desatada. Time que joga bem ou um bom time ganha em qualquer estádio. Então, eu defendo 54 mil pessoas no estádio. 54 mil pessoas, eu acho que mais de quase 70% de torcedores do Flamengo. Tivemos lá um momento de grande civilidade antes do jogo começar, com pessoas vestindo camisas do Palmeiras e camisas do Flamengo, sentadas lado a lado, famílias, estava como diz a música, todo mundo junto e todo misturado. Aí, num determinado momento, a torcida organizada do Palmeiras, essa é uma informação da Polícia Militar do Distrito Federal, saiu do seu lugar e foi confrontar a torcida do Flamengo. Aí o bicho pegou,
a polícia entrou em ação, disparou gás-pimenta e o ar levou também o gás para o campo de jogo. Os jogadores tiveram problemas, tivemos que esperar um pouquinho para começar o segundo tempo. Chegou até a vomitar. Então, alguns passaram, crianças do lado, mulheres passaram mal. Quer dizer, estava tudo muito bonitinho até que... O despreparo total da polícia, até que esses grupos... Você tem que saber usar o gás de pimenta, saber usar o gás lacrimogêneo. Né? Não espalhar pelo estado Até que esse grupo de torcedores organizados saiu do lugar dele e foi provocar confusão. Mas, de qualquer maneira, falando do futebol, o Palmeiras foi muito bem, fica encorpado e no próximo domingo tem um clássico imperdível contra o Corinthians na Arena do Verdão. E aí, Chico, o Palmeiras está em evolução mesmo? Não, está em evolução, sem dúvida nenhuma. Boa noite, Flávio Prado. É um prazer estar com vocês aqui de novo e receber o Falcão, de quem sou fã há muito tempo, né? Quero dar os parabéns aqui para o meu mestre, Alberto Helena, pelo que você falou do Mohamed Dali, né? Você tem razão, o João Luiz era sensacional também, né? Mas, voltando, lamento muito a morte do Dali, porque aprendi a admirar o boxe por causa dele, por ele ser aquele bailarino, né? Aquele bailarino quase impossível de você localizar no ringue, né? Uma agilidade muito grande. Mas o que está acontecendo com o Palmeiras é uma coisa engraçada. É o oposto que está acontecendo no Corinthians. O clássico da semana que vem até vai ser engraçado. Porque o Corinthians está indo bem, muito obrigado, primeiro lugar, o Palmeiras no quarto lugar do campeonato. Só que o Corinthians está lento demais, está demorando muito para chegar na área do adversário, e o Palmeiras está afobado demais para chegar na área do adversário. Tanto um quanto outro estão se dando bem. Então, o Cuca, como você lembrou, aliás, o meu querido mestre e guru Vanderlei lembrou, conseguiu vencer depois de muito tempo 2 jogos seguidos. Desde setembro. Do ano passado. E o Corinthians conseguiu 4 vitórias seguidas. Só que de formas diferentes. O Palmeiras acelerado e o Corinthians um pouco mais lento. O ideal seria, evidente, lógico, o equilíbrio, né? Você não tão acelerado e não tão lento. Então, por isso que o clássico da semana que vem vai ser um clássico interessante. E eu acho que o Palmeiras hoje poderia ter vencido por mais gols. O Gabriel Jesus, por ser garoto ainda, inexperiente, se matasse a bola 2 vezes depois do gol que ele fez, ele já teria feito 3-0 até os 15 minutos do primeiro tempo, né? Isso dá uma ideia do que foi o jogo. E o Cuca ficou louco da vida, com certeza vai conversar com ele, mas é aquilo que o Falcão disse, e com bastante propriedade. Tem jogador que você tem que explicar: olha, garoto, respira, mata a bola no peito, você é bom pra caramba, mas calma, né? Olha, você tá sozinho, dá pra você matar. Você fazia 3-0 ali, acabava o jogo, né? Era muito mais tranquilo ganhar, né? Então, acho que o Cuca vai ter que ter essa conversa que você disse, que às vezes é uma conversa de irmão para irmão, de irmão mais velho para irmão mais novo, de pai para filho, sei lá. Mas o Gabriel Jesus podia ter decidido o jogo com 3 gols hoje. Isso é muito bom para o Gabriel, mostra que ele é um jogador que foi colocado de centroavante e está dando certo, né? Uma das mudanças do Cuca é essa, para esse meio campo, para esse Palmeiras funcionar. E a outra foi a colocação do Moisés como meia, hoje, que surpreendeu a todo mundo. Jogou um bolão, né? Lançou, marcou, articulou a jogada, enfim. Depois de um pouquinho cansou, aí entrou o Cleiton Xavier, ele recuou mais um pouquinho, mas como armador ele se deu muito bem. Então eu acho que o Palmeiras realmente deu um up, deu uma levantada boa, mas agora precisa dar uma desacelerada e encontrar um padrão um pouco mais tranquilo, Flávio. E o Corinthians, ao contrário, tem que dar uma acelerada, porque está muito lento e está trabalhando demais a bola para finalizar. O Helena vai falar sobre o tema também, mas eu queria que o Godoy tirasse 2 dúvidas da gente aqui. O pênalti não precisa nem tirar dúvida, né? Foi uma belíssima defesa, uma das melhores defesas do ano e tal, então o pênalti dado. Mas teve um lance, um pouco antes do outro zagueiro, do Léo Duarte, em que ele coloca a bola na mão, a bola bate na mão dele, é exatamente essa dúvida que a gente quer tirar, Godoy. Se foi ou não foi pênalti, até porque cada vez fica mais difícil saber o que é o pênalti que eles inventam, o que é o pênalti de verdade. E esse o árbitro não deu, deveria ter dado ou não. Vamos ver, solta esse lance aí do Léo. Claro que a gente vai ver por vários ângulos. Ó, a princípio a gente não vê nada. E aí os jogadores do Palmeiras reclamam pra caramba e tal, não sei o quê. O ângulo de visão do árbitro também é um bom posicionamento, né, relativamente.
Ele acompanha e vê na lateral. No momento que o jogador faz um movimento de cabeça, como se fosse cabecear a bola, o corpo do jogador e a cabeça encobre a mão no ângulo em que o árbitro está. Então, ele não marcou pênalti porque ele interpretou que tenha sido não viu, né? acidental, ocasional. Ele não marcou porque ele não viu. Bom, aí vem a pergunta, mas e o assistente que está lá na linha lateral? Será que o assistente viu? Eu acho que o assistente também não viu com precisão para ajudar o árbitro. Então, o Delson, que poderia assumir para ele, e pela ação do jogador, pênalti, não tem o que discutir, não tem que discutir se ele abriu o braço, se ele levou vantagem, se ele foi malandro, não. O jogador do Flamengo coloca a mão intencionalmente na bola. Pênalti. Só que o árbitro não viu. Esse é o melhor ângulo, olha lá. Ele não interpreta, é que ele não vê. E ele acha que foi com a cabeça. Esse é o melhor ângulo e é onde... Mas aí, então, foi tão difícil que a gente viu no quarto replay, né? Então tem que também, né? Porque a imagem, primeiro, essa imagem, por exemplo, é a imagem mais ou menos que o árbitro está vendo. Embora ele estivesse no mesmo plano de altura, ele está no gramado, o jogador no gramado, mas o movimento da cabeça encobre o braço. E nem isso, Goda, nem essa reclamação imediata dos jogadores. Essa é a reclamação que faz o seguinte. No caso de arbitragem, se a reação, você na dúvida. Você não... dedução. Eu acho... Porque é impressionante a reação, né? Eu acho que tocou. Mas e aí? Eu vou esperar alguém da arbitragem me ajudar. Aí ninguém ajuda. Ele fala, como o jogador é malandro e reclama de tudo, eu vou ficar pela minha visão. Então, pode falar. Se tem aquele árbitro do fundo que eles tiraram, o adicional. Esse teria condições de... Sobretudo se mudasse, porque eles estavam botando aquele árbitro ao lado do bandeirinha. Quer dizer, e também cansei de ver esse quarto árbitro atrás, mesmo vendo o lance, olhando para o árbitro, para ver quem ele ia dar. Normalmente ele fica olhando, ele não diz assim, ele não crava, ele fica... Mas tinha um microfone também para falar. Mas ele ficava ali... Porque tem lance, Paulo, que eu e você estamos vendo e cada um tendo uma interpretação. E aí a decisão é sua. Eu vou esperar você se apoiar em mim. Se você não pedir o meu apoio, eu vou deixar você decidir. Se você pedir o meu apoio, eu vou mostrar o que eu entendi. Nesse caso, o quarto árbitro tem que o árbitro tem que pedir. O adicional é fonte de informação. Eu achei que ele estava ali para dar a informação que ele viu, caso o juiz não tenha visto. Porque eu posso entender como intencional uma jogada que você, árbitro do jogo, entendeu como não intencional. Eu vou estar interferindo na sua decisão. O meu ângulo de visão é um, o teu é outro. Eu posso te apoiar. Claro. Para mim, pênalti. Pode marcar tranquilamente que é pênalti. Traduzindo, fizeram bem tirar o cara. Godoy, tem outro lance. O Márcio Araújo com o Rafael Marques. Aí o Rafael cai, o árbitro não marcou nada. E a pergunta que fica, foi pênalti? E se foi, o Márcio Araújo deveria ter sido expulso? Vamos ver esse lance aí. Foi já no final do jogo, esse lance aí. Ou não foi nada, enfim. Esse lance, ó, é o jogador, do jeito que o Rafael cai, induz o árbitro, olha lá. Pôs a mão para empurrar ou o Rafael se joga porque tem o contato físico? Para mim, o Rafael se joga mais. Aí vem o segundo detalhe que mais pesa aí na dúvida do árbitro. Entre o que ele viu na imagem, a encenação toda da queda do jogador, e aí, foi dentro ou fora? Tem essa dúvida também. Né? Foi dentro ou fora? Aí fala, bom, entre a encenação e a minha dúvida do dentro ou fora, já tá 2-1 pro Palmeiras, não vai acabando o jogo, deixa isso quieto, não vamos Flamengo com a menos. Já deu um pênalti, né? Eu já marquei um, não marquei o outro, porque já falaram pra mim, porque o banco já falou, o Cuca já deve ter falado, a televisão mostrou que foi com a mão, viu? Eu falei, caramba, já marquei um, não marquei um, e o outro. Quem era o árbitro? Esse. Era o Delson Freitas do Pará. Mas se marca a falta, ou pênalti, a falta ou pênalti, não é para expulsar. Não é. Não é para expulsar. Agora não é para expulsar. Mesmo sendo uma situação clara de gol, não é para expulsar. Mas não é para expulsar o quê? A falta foi com a mão ou com o pé?
Para mim, com o pé. Se foi com o pé, não é para expulsar. Se foi com a mão, é para expulsar. Nossa Senhora, que bagunça. Alberto Helena Júnior, e o Palmeiras? Evoluindo efetivamente? Foi uma semana positiva? Como é que você está? Foi maravilhosa pelo clássico anterior, os 4-3 com o Grêmio, e mais esse jogo. Esse também foi um clássico, a exemplo do que ocorreu no sábado, né? Corinthians também foi um clássico digno desse nome. Porque o Flamengo jogou bola. O Flamengo não veio aqui, ficou trancadinho, nada disso. Ele veio, jogou bola, primeiro tempo, até, embora o Palmeiras tivesse as melhores chances, o Flamengo equilibrou a partida. E no segundo tempo o Flamengo vinha melhor quando o Palmeiras fez as mudanças. E aí é que eu quero entrar nesse pormenor, inclusive com a presença aqui do meu querido Falcão, né? Que foi o precursor dessa maldição dos dois volantes. O Rubens Minelli botou. Só que o Rubens Minelli, lá no Internacional dos anos 70, o Rubens Minelli explicava, falava assim, mas o meu segundo volante era ninguém menos que o Falcão. Isso queria dizer o quê? Que não era segundo volante, era um jogador completo, como era o nosso querido Falcão. E o companheiro também não jogava nada, o Carpegiani, né? O Carpegiani. O Carpegiani era o meia. Jogava eu, Paulo. O Caçapava e você. Não, a primeira formação não tinha volante. Era você, Carpegiani e Escurinho. Isso. Mas essa aí, então, essa era ideal para mim, no meu gosto. Mas depois, quando veio o Caçapava, o Falcão e o Carpegiani armado. E o Minelli dizia, mas o segundo volante é o Falcão. Você não vai encontrar outro aí, né? Não. Então, eu achei maravilhoso o que aconteceu hoje com o Palmeiras. Ele sacou, num determinado momento, o Matheus Salles, que era o único jogador com essas características, recuou um pouco o Moisés, meteu o Cleito Xavier, que é o meio armador típico, é um carpegiano, né? E com isso ele virou a cara do jogo e ganhou a partida e podia até ter feito mais gol. Sem nenhum volante típico. Era o Tietê e o Moisés. O Moisés faz uma dupla função, mas é mais um meio, um armador, né? E lá de trás ele metia bem as bolas longas, coisa que no Palmeiras não tinha esse jogador para fazer. Enfim, eu gostei muito do Palmeiras. E vem na esteira do que aconteceu com o Corinthians no sábado, que também o Tite de repente arrepiou, tirou tudo quanto era bloqueador e soltou o time e conseguiu a virada em muito pouco tempo. Olha, parabéns, Clube. Em cima disso, essa função eu me lembro sempre quando se fala de time ofensivo, time defensivo, eu me lembro sempre do Enio Andrade. Quando ele entrava no Beira-Rio para começar o treino, ele estava entrando para trocar e tal. Aí os jornalistas que gostavam dele, mas já faziam uma pergunta, e aí, chefe, o time vai ser ofensivo ou vai ser defensivo? Ele falava assim, que ofensivo, defensivo? O time vai ser equilibrado. E é isso que se busca, né? O equilíbrio, você tem que ter a capacidade de ter um time equilibrado. Evidentemente que você falou do Corinthians, que chega um momento do jogo, você está perdendo, você tem que, de repente, arriscar um pouco mais, claro. Mas o importante é o equilíbrio.